esse é um resumo daquilo que a gente vai ver até a Reforma, tá? Então aí você tem um quadro que te ajuda a ver os séculos. Você não precisa decorar, mas é interessante você decorar esses nomes, porque eles te ajudam a lembrar sobre o que foi cada século. Então, por exemplo, quando você ouve primeiro século, expansão, o que você pensa? Expansão do cristianismo. O cristianismo ele expandiu. Lembra? A gente vai chegar no final do primeiro século, você vai ver aí que o cristianismo está por volta aí de 3 a 5% do império. Isso é bastante coisa, tá? Então ele realmente expandiu. Aí a gente tem, segundo século, oposição e reação. Poxa, as heresias começaram a se opor à igreja e a igreja respondeu. Percebe como é que o nome ele te ajuda a guardar? E assim por diante. De novo, prometo que eu não vou colocar isso na prova, mas isso vai te ajudar a guardar um pouquinho de história da igreja. Tá bom? Vamos lá. Paciência aí um pouquinho, gente. O que eu vou fazer aqui com vocês de uma forma bem rápida? Eu quero fazer uma revisão, tá? Só para ver como é que você está em relação a tudo aquilo que a gente já viu, que é uma parte importante da história. Eu classificaria da seguinte forma: Reforma até hoje, bloco mais importante. Segundo bloco mais importante, do primeiro século até o sexto século. Esse é o segundo bloco mais importante. E o terceiro bloco, eu diria, menos relevante, não é importante, menos relevante para nós, seria a partir do sétimo século até o 15º século. Tá? Então, por isso que eu quero fazer uma revisãozinha aqui com vocês. Então, primeiro século. Como é que a gente chama o primeiro século? Expansão. Tá? Então, guarde isso com você. No primeiro século, acabei de falar isso, quantos cristãos nós tínhamos aproximadamente aí no final do primeiro século? 3 a 5%. Vamos lá, tá? A gente viu que o cristianismo ele cresceu em algumas cidades. Onde o cristianismo começou? Na cidade de... Onde que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Jerusalém. Tá? Foi lá em Jerusalém que isso acontece. Aí, eu ouvi, aí ele foi para onde? Antioquia, ok? Vamos lembrar disso aí. E onde é que o cristianismo se estabelece com maior força? 4 letras. Roma. Tá? Então, guarde essa sequência aí, ó, tá bom? Nesse período, na mão de quem estava a teologia? Primeiro século. Apóstolos. Fala alto, gente, não precisa ficar com medo não, tá? Apóstolos. E guarda essas cores que eu vou usar, porque essas cores elas geralmente sinalizam alguma coisa diferente, tá bom? Durante esse período foram escritas as Escrituras, Novo Testamento. E após isso, quem são os personagens que vão surgir? Depois dos apóstolos vem os pais apostólicos, ou os pais da igreja, mas pais apostólicos é um pouco melhor justamente para sinalizar essa conexão. Não, isso aqui é só um resumo para vocês, isso é só um resumo, tá bom? Segundo século. Então, se você fosse guardar, o que eu diria para você que seria importante guardar do primeiro século? Guarde isso aqui, você já guardou muita coisa, tá bom? Segundo século, como é que a gente chama o segundo século? Oposição e reação, muito bem. Que oposições externas a igreja começa a enfrentar? Alguém lembra? Começam com rumores populares. Primeiro, né? Eles se chamam de irmãos e eles se casam entre si. Eles dizem que eles comem o sangue e o corpo de Cristo, eles são canibais. Lembra disso? Rumores populares, tá? Existe também um outro tipo de oposição, essa que o reverendo Flávio citou, tá? Que as doutrinas elas começam a ser atacadas, tá? Surgem então 2 heresias e uma outra que já perdurava desde o primeiro século. Alguém lembra? Gnosticismo é uma, 2 com M. 2 com M. Montanismo e marcionismo, tá? Então são essas 3 aí
que entram o ascetismo, ela faz parte dessas heresias, de uma delas, tá? Ela não é uma heresia em si, tá bom? Aí a igreja começa a reagir, ela começa a se preocupar em estabelecer algo extremamente importante. O que começa a ser estabelecido nesse momento? O cânon, exatamente, tá? Outra coisa que a igreja faz para se proteger das heresias que estavam surgindo. O que ela estabelece naquele momento? Não, quase isso. O credo dos apóstolos, tá? É nesse momento que o credo ele surge, tá bom? Nesse momento também começa a nascer algo que mais tarde vai culminar na estrutura do papado. Qual que é o nome disso? Episcopado, tá bom? A autoridade do bispo sobre a igreja, tá bom? Nesse tempo vão surgir 3 grandes teólogos. Quem são? Vamos lá. Eu vou caminhar. Não, Inácio um pouquinho mais tarde. Começa com I, o primeiro. Irineu de Leão, Tertuliano e Clemente. Orígenes é um pouquinho mais tarde, tá? Então são esses 3 aí, coloquei aqui embaixo, que é onde cabia, tá? Então só para a gente lembrar, tá bom? O mais importante deles aqui, para a gente lembrar, é Irineu de Leão. Tá? Ele sistematiza a teologia, é o primeiro a fazer uma sistematização da teologia. Aí, 3º século, século da perseguição, muito bem, século da perseguição. Qual foi um dos piores imperadores que, sob o seu comando, surgiram os famosos confessores? Século 3. Isso é aula. Não, também é com D. Se eu fizesse uma prova, vocês estavam lascados. Décio, exatamente, imperador Décio. Esse foi o pior. Lembra disso aqui, gente, tá bom? Considerada a pior, se não era o pior, considerada a pior das perseguições, debaixo de quem? Também com D? Diocleciano. Esse nome bonito, caso você esteja, a sua esposa esteja grávida, você está procurando um nome. Pode colocar isso aí, tá bom? Qual foi o objetivo de Diocleciano? Objetivo esse que falhou. O que ele queria fazer? Isso está meio óbvio. Ele queria acabar com o cristianismo, tá? Ele queria exterminar o cristianismo. Um teólogo extremamente brilhante, mas que estimulou negativamente a igreja a alegorizar as escrituras nesse momento. Origem, esse vocês sabem, herege vocês entendem, né? Brincadeira, viu? Vamos lá. Depois de tudo isso, a história do cristianismo, ela vai ser dividida por um personagem que é importante, ele é controverso. Qual que é o nome dele? Constantino, exatamente. Ele entra aí para dividir no meio a história, tá? Até aqui vivia-se um período da Igreja Apostólica, até esse momento. Depois de Constantino, a igreja passa a ser chamada Igreja Católica Imperial. Ok? Guardem isso, tá bom? Aí a gente chega no 4º século, que é justamente quando Constantino está reinando aí, que é o século da oficialização. Muito bem. Lembrando que o responsável pela oficialização não foi Constantino. Foi Teodósio I, tá bom? Constantino legalizou, quem oficializou foi Teodósio I, só para a gente não errar quando estiver explicando talvez isso para alguém, tá? Na igreja de Alexandria surge um presbítero que tenta evitar que a Trindade fosse vista como um tipo de politeísmo e acaba criando uma heresia que perdurou por muitos anos. Qual que é o nome dessa heresia? Arianismo, muito bem. E para combater o arianismo, Constantino convoca qual concílio? 325? Niceia, tá bom? Guardem isso aí, é extremamente importante. Nesse outro concílio, num outro concílio, Apolinário ele foi condenado por defender que o corpo de Jesus simplesmente portava Deus. Qual concílio ele foi condenado? Olha aqui, ó.
tá? 381. Um dos grandes teólogos desse século, que registrou a maior parte daquilo que nós temos de história da igreja desses 3 primeiros séculos, qual que é o nome dele? Eusébio de Cesareia, tá? Guardem aí o nome dele, tá bom? Outro grande teólogo que foi exilado 5 vezes na luta contra o arianismo, qual que é o nome dele? Atanásio. Atanásio, esse é o cara, tá? E é neste século, pelo próprio grande Atanásio, que algo importantíssimo para nós acontece. Tem a ver com isso aqui? Exatamente. É nesse período que o cânon é fechado, tá bom? 5º século, século da? Não. Olha tudo que estava acontecendo com a oficialização do cristianismo. Paganização, exatamente, tá? Mais um concílio acontece discutindo se Maria era Christotokos, né, a genitora de Cristo, ou mãe de Cristo, e não Theotokos, né, genitora ou mãe de Deus. Que concílio foi esse? Concílio de Éfeso, 431, tá bom? Outro concílio importante que acontece depois desse concílio, 451, discutindo as naturezas de Cristo. Qual concílio foi esse? Calcedônio, tá bom? Eutico dizia que as 2 naturezas de Cristo se fundiam, o tal do monofisismo, tá? Um homem se torna bispo de Roma aqui, reivindicando a autoridade sobre os outros bispos. Qual que era o nome dele? Leão I, tá? Esse é o primeiro, tá bom? Aí que começa embrionariamente, é aqui que está começando o papado, tá bom? Guardem isso também. Uma religião começa a tomar forma nesse momento com a paganização. Pessoas que se dizem cristãs. Catolicismo, tá? Culto a imagens, Maria, os santos, sacramentos, purgatório e assim por diante, tá? Acontecimento que altera muita coisa nesse momento de costumes, línguas, crenças em todo o império. Aqui é mais história. Invasões bárbaras nesse período aqui, tá? 2 grandes teólogos nesse século. Agostinho é um, qual é o outro? Não vai falar Pelágio, hein? Agostinho e qual que é o cara que escreveu a Bíblia em latim, traduziu a Bíblia em latim? Jerônimo, tá bom? E o último século que a gente estudou, bem rápido aqui, século da... O papado está começando. O que começou a acontecer nesse momento? A ampliação do poder do papado, tá bom? Personagem extremamente importante na história de Roma, que eu falei para vocês, vocês não podem esquecer o nome desse sujeito. Gregório Magno, tá bom? Guardem esse nome. Então, com a capital, lembra que Constantino move a capital, para vocês tem que ser para cá, de Roma para Constantinopla? Lembra disso? O que acontece com Roma? Ela não tem governança. Então, 3 aspectos começam a ser transmitidos, passados gratuitamente para o bispo de Roma. Quais eram esses? São 3 poderes. Não tem nada a ver com o palácio. Piada ruim essa. Poder civil, poder temporal e poder territorial. Tá? Isso também é muito importante de você guardar. Tá bom? O que a gente pode comentar desse quadro aqui? Principalmente, se você olhar para o final dele, repara o que tinha aqui no começo. Até aqui vai, até Agostinho, mais ou menos. Você repara que o número de teólogos está diminuindo? Agora vocês vão ver o que vai acontecer a partir da aula de hoje.